Tá, eu só preciso do que eu vou fazer aqui agora para que todo mundo entenda, tá bom? Três repertórios gerais. Agora, olha como a diferença que existe entre escolher um e não o outro, tá bom? Veja bem. No primeiro, quando eu falo da Constituição, olha o conteúdo da frase que está lá. A Constituição é a principal legislação sobre direitos humanos do Brasil. Ela estabelece os direitos fundamentais dos cidadãos, incluindo direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. Tá? Agora olha de baixo. Apesar dos avanços legais, o Brasil enfrenta desafios significativos relacionados à desigualdade social e econômica. Então aqui é desigualdade social e econômica. Grande parte da população ainda vive em condições precárias, com acesso limitado a serviços básicos como saúde, educação e moradia. Olha o 11º aqui. A proclamação da República trouxe mudanças significativas no sistema político do Brasil. Embora tenha prometido liberdade e igualdade para todos, na prática os direitos humanos continuaram sendo violados, especialmente para grupos marginalizados. A pergunta que eu vou fazer é muito simples. Vocês podem digitar aí se vocês quiserem, tá? Se não quiserem falar. Prestem bem atenção. Dos três repertórios que eu tenho aqui, qual é aquele com maior capacidade de ser o inicial da sequência? Entenda, eu tenho três informações. Essas três estão na frente de vocês aí. Elas têm algo em comum, tá? A escolha não foi aleatória. Tem algo que une as três coisas aqui. Porém, quando eu coloco as três coisas em paralelo, da maneira que vocês estão vendo aqui agora, uma delas vai saltar aos olhos no que diz respeito ao início do fluxo de raciocínio. Na opinião de vocês, qual delas, especificamente, cumpre essa finalidade? Ah, beleza, tranquilo, tranquilo. Gravei aqui. Obrigado, viu, Sara? Obrigado por avisar. Porque eu estou concentrado aqui, eu não estou vendo lá o grupo. Então, na perspectiva de vocês, vocês podem digitar aí e falar, tanto faz, beleza? O 9, o 10 ou o 11. Qual é a perspectiva inicial desse conjunto de informações? Camila falou 11, beleza. Kaline 9, tranquilo. Francisco e Elaine também 11. Olha só que coisa bacana. Vocês acabaram de estabelecer um critério para escolher o 11 e esse critério foi explicado justamente por Sara. Percebeu? Quando Sara fala na questão histórica de quem veio antes, de como dá para a gente trabalhar o princípio temporal aqui, você vai simplesmente escolher o 11 sem sombra de dúvidas. Só que perceberam que Kaline falou 9? Por que que isso também está correto? Quem consegue me falar? Olha só. A Constituição é a principal legislação sobre direitos humanos no Brasil. Ela estabelece os direitos fundamentais dos cidadãos, incluindo direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. Porque é o documento base. Boa, Sara. Agora, olha só que coisa interessante. Prestem minha atenção, tá? Se eu começar com o número 9, como o Kaline propôs ali, falando da Constituição, quem viria depois? O 10 ou o 11? Proclamação, certo? Viria depois. Então vamos lá. Por que que a proclamação viria depois da Constituição e não os avanços legais que o Brasil teve? Uma vez que os avanços legais se referem inclusive à nossa Constituição. Avanço é mais específico. Olha o que o conteúdo de proclamação está dizendo para vocês. Ó. A proclamação da República trouxe mudanças significativas no sistema político do Brasil. Embora tenha prometido liberdade e igualdade para todos, na prática os direitos humanos continuaram sendo violados, especialmente para grupos marginalizados. O que eu vou ensinar agora a vocês aqui, pessoal, é o conteúdo de paráfrase. Ó, eu sei que eu vou acabar com a situação que vocês sempre configuram, mas percebam uma coisa, não é o início que você faz, tá? Como é que eu tiro aqui o... Não é o início que você escolhe para o seu texto. Entendam isso, tá? É exatamente como você trabalha depois.
Deixa eu ver se sem cores faz... Não, mudança nenhuma. Tá. Porque olha só, se eu escolho falar da Constituição aqui em primeiro lugar... Oi, Elaine, pode falar. Exatamente, ou seja, o 10 é o único conteúdo que não pode aparecer aqui como inicial. Mas o 9 e o 11 eles podem ser alternados. E aí olha só que coisa interessante nessa lógica, né? Se você pensar no 9, quando você começou, a Constituição é a principal legislação sobre direitos humanos no Brasil. Ela estabelece os direitos fundamentais dos cidadãos, incluindo direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. Percebe que no teor da informação do conteúdo 9, você tem uma palavra aqui, ó, sociais e econômicos, duas, né? Sociais e econômicos, que estão abarcados ou que abarcam essa informação, ó, a informação do 10, porque quando eu listo ali, incluindo direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais, se você for mais além, você percebe que também o conteúdo da proclamação da República aqui está inserido no conteúdo 9, porque o conteúdo 9 fala sobre direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. Então, veja que o conteúdo 9 ele abarca todas as informações que vêm na sequência, porque ele faz a famosa enumeração. A enumeração pode simplesmente ser organizada depois. Agora, se eu usar o 9 como início, eu não posso usar o 10 antes do 11. Eu teria que usar o 11 antes do 10. Percebem por quê? Porque quando eu olho, eu tenho a sequência político, social e econômico. Quando eu falar de proclamação da República, eu teria a lógica do político. Ó. Trouxe mudanças significativas no sistema político do Brasil. Aí, ó, embora tenha prometido liberdade e igualdade para todos, na prática os direitos humanos continuaram sendo violados, especialmente para grupos marginalizados. Aí eu faço isso. Ó. Apesar desses avanços legais, o Brasil enfrenta desafios significativos relacionados à desigualdade social e econômica. Grande parte da população ainda vive em condições precárias, com acesso limitado a serviços básicos como saúde, educação e moradia. Vírgula, contexto que fere expressamente os ditames constitucionais ou os ditames fundamentais norteados pela Carta Magna. Agora, olha que coisa interessante. Eu vou fazer essa junção para que vocês entendam como é que a junção vai realmente ser efetiva aqui, tá? Vejam bem. E isso é importante, tá, pessoal? Porque o sistema de paráfrase de uma redação, ele mostra muito sobre a habilidade sintática de quem está escrevendo. É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, eu disse que o primeiro aqui vai ser a Constituição, tá? Eu estou seguindo a linha de raciocínio que a Kaline me trouxe. Então, quando eu começo, ela estabelece os direitos fundamentais dos cidadãos, incluindo direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. Olha como eu vou encaixar aqui esse próximo conteúdo, tá? Bem aqui, ó. Olha só. Nesse contexto, vírgula. Olha o que eu vou fazer com só a proclamação. A proclamação da República, aqui, ó. Enquanto fenômeno histórico de relevância para o país. Vejam a informação intercalada ali, aqui apareceu entre vírgulas, tá, pessoal? A Constituição é a principal... Deixa eu aumentar esse negócio aqui, vocês veem com mais detalhes. A Constituição é a principal legislação sobre direitos humanos no Brasil. Ela estabelece os direitos fundamentais dos cidadãos, incluindo direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. Nesse contexto, deixa eu só dar um espacinho aqui. Nesse contexto, a proclamação da República, enquanto fenômeno histórico de relevância para o país,
Vou tirar um enquanto, vou colocar na condição, tá? Olhem, vejam as palavras que eu estou empregando. Condição. De fenômeno histórico de relevância para o país, trouxe mudanças significativas no sistema político do Brasil. Embora tenha prometido liberdade e igualdade para todos, na prática, os direitos humanos continuaram sendo violados, especialmente para grupos marginalizados. Agora, olha só. Como eu vou encaixar o terceiro, tá? Olha só. Se eu deixasse do jeito que está ali, com apesar dos avanços legais, eu não faria a junção entre a lógica constitucional e a lógica da proclamação da República. Perfeito? Como a gente vai ajeitar isso na perspectiva de junção de ideias? E o que é que eu tenho percebido? Quando vocês têm feito a redação de vocês, a perspectiva de continuidade ela está ativa, certo? Eu vou ler novamente, parece um negocinho chato, mas é importante para vocês entenderem o que acontece na redação de vocês, tá? Ó, a Constituição é a principal legislação sobre direitos humanos no Brasil. Ela estabelece os direitos fundamentais dos cidadãos, incluindo direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. Nesse contexto, a proclamação da República, na condição de fenômeno histórico de relevância para o país, trouxe mudanças significativas no sistema político do Brasil. Embora tenha prometido liberdade e igualdade para todos, na prática, os direitos humanos continuaram sendo violados, especialmente para grupos marginalizados. Aí, olha só. Isso ocorre, tirar aqui, em virtude da capacidade de efetivação do país no cumprimento das leis. Estou perdendo até o cursor. No cumprimento das leis, vírgula, pois, vejam o recorte que eu estou fazendo, tá? Pois, vírgula, apesar dos avanços legais, o Brasil enfrenta desafios significativos relacionados à desigualdade social e econômica. Grande parte da população ainda vive em condições precárias com acesso limitado a serviços básicos como saúde, educação e moradia. Eu vou ler novamente, só para que vocês peguem o fio da meada, mas antes de ler eu vou comentar algo para vocês entenderem. Preste atenção. Não é... Vocês viram o formato que estavam as três coisas ali. Eu não segui uma sequência específica que eu decidi, eu segui a sequência que Kaline mostrou para a gente. Viram que todos vocês estavam pensando no conteúdo 11 para iniciar esse processo? Claro, se eu inicio com o conteúdo 11, eu vou ter mais facilidade de fechar as ideias, simplesmente porque a perspectiva que vai dominar o contexto é a perspectiva temporal. É mais fácil eu trabalhar numa sequência temporal, até para arranjar os conectivos fica mais simples. Beleza? Quando eu começo com a Constituição, que é um movimento histórico posterior à proclamação da República, eu posso criar um anacronismo, se eu não consigo fazer amarrações, certo? Agora vamos para a leitura para vocês entenderem o que é que eu fiz. Quando eu comecei, a frase estava do mesmo jeito lá, não mexi nada nela. Tá só pedindo para eu colocar uma maiúscula aqui, é uma maiúscula estilística. Tá, beleza. Vamos lá. Quando eu comecei, que eu me concentrei na Constituição, no conteúdo que estava lá, eu tive que automaticamente, na minha cabeça, entender qual era a essência daquela informação para que eu conseguisse reconstituir o fio da meada nas informações que vinham na sequência. A redação do Enem, ela passa por isso o tempo todo. Perceba, quando você escolhe o seu contexto no primeiro período da redação, o que você está tentando fazer, na verdade, é criar um vínculo dessa informação, da primeira informação, com sua tese e os seus argumentos. E aí, na sequência, vem afirmação, repertório, comentário, fechamento. Afirmação, repertório, comentário, fechamento. Aí, síntese, intervenção e fechamento. Opa, Kaline, manda ver.
Exatamente, é sobre isso que eu estou falando. E deixa eu explicar por quê. Corrigindo as redações de vocês, eu tenho percebido que cada um tem uma estrutura diferente de linkar as informações. Mas eu tenho percebido também que você está percebendo, você que eu falo todo mundo, né? Vocês estão percebendo o grau da conectividade que vocês precisam dar ao período. Por exemplo, nas redações de hoje, você mesmo, Kaline, você utilizou todas as leis aqui, só que citando as leis para reforçar uma opinião que você estava construindo. Camila fez um processo histórico fantástico na redação dela. Ela puxou a história, veio fazendo todo desembocar das relações do período colonial e tudo mais. A redação dela fluiu muito. Sara também conseguiu fazer isso na argumentação. Francisco, na última redação, eu só comentei duas coisas, mas ele já tem essa ligação. A última redação que eu li aqui para vocês, pessoal, foi de Elaine. Vocês viram que ela também tem isso, entende? O Humberto hoje, foi interessante a redação dele, porque ele só jogou um núcleo que ficou embrionário, mas o Humberto já entendeu como ele dá essa sequência, essa linearidade à redação. Quando Kaline comenta que ao escolher a Constituição ela já está pensando lá na conclusão, eu vejo isso na redação dela. Quando ela joga algo na abertura de um parágrafo, até comentei hoje nas redações dela, na redação, né? Que ela afirma muito bem no início e ela afirma muito bem no final, e isso demonstra o controle das afirmações que ela está planejando para a redação. Entende? Todos vocês já estão com esse nível, isso aqui é interessante. Agora, o que aconteceu quando eu simplesmente fiz essa reformulação aqui? Eu segui o parâmetro que ela ditou para a gente. Perceba que ao colocar a primeira informação sem alterar absolutamente nada, eu estava simplesmente me debruçando numa situação que a própria frase ofertou. Qual é a situação? Os direitos em sequência: civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. Foi essa sequência que a frase me ofertou que eu vi como uma oportunidade para linkar os pensamentos que vinham na sequência. Lembrando que quando a República foi citado, a questão política saltou muito forte, e é exatamente o termo que está aqui, ó, depois dos civis. Inevitavelmente, quando eu olhei para o terceiro elemento, eu percebi que ele fala da sequência social e econômico. Então, ó, querendo ou não, o próprio repertório aqui, ele forneceu o instrumento necessário para que a gente tivesse essa sequência aqui de texto. Só que para que essa sequência fique evidente, eu preciso trabalhar o tema da aula de hoje. Qual é o tema da aula de hoje? Paráfrase. O que é a paráfrase? Ela simplesmente reescreve o que foi dito, tentando puxar os vínculos ou criar vínculos que não existem. Entende? Por que eu sou um crítico ferrenho das redações do Enem, muitas que são nota 1000? Muita gente chega lá, coloca o cara empurrando a pedra até o alto da colina, a pedra descendo no final do dia, o Sísifo, né? Foi amaldiçoado para isso, e aí essa é a situação dos surdos. O cara não parou para pensar que a relação que ele criou foi a relação pela palavra maldição, ou seja, é como se ele estivesse dizendo que os surdos são amaldiçoados, ou seja, ele não percebeu a informação que ele estava fazendo. E o corretor, ele deveria perceber isso, entende? Agora, olha só o que é que eu fiz no segundo bloco de informações para que isso tivesse sentido para a gente, essa junção. Quando eu falo nesse contexto, é o que o Enem pede para a gente. Faça a conexão. Só que qual é a crítica que eu faço às conexões de todo mundo? Muita gente, quando está fazendo conexão de informações no Enem, trabalham de maneira engessada, sabe? E a conexão, pessoal, é um instrumento necessário para que as informações de fato fiquem ligadas. Então, quando eu escolho nesse contexto aqui, ó, qual é o contexto que eu escolhi? Escolhi aqui um contexto em que os direitos fundamentais foram estabelecidos. E dentro dos direitos fundamentais, eu tenho direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. Então, é um contexto que já foi estabelecido antes, faz sentido para quem vai ler. Aí eu venho com isso. Ó. Nesse contexto, a proclamação da República. Ou seja, que contexto? Um contexto de estabelecimento de direitos. Né? Aí eu falo, a proclamação da República, por que eu tenho que trabalhar um termo entre vírgulas aqui? É um termo que adjetiva a proclamação da República, mas essa adjetivação ela não é aleatória. Perceba que essa adjetivação ela tem uma finalidade aqui. Eu estou meio que explicando por que eu estou trabalhando a proclamação da República depois da Constituição. Porque eu estou dizendo que a proclamação da República
é um fenômeno histórico de relevância para o país. Entende? Ou seja, dentro dessa lógica eu faço, trouxe mudanças significativas no sistema político do Brasil, que é um dos aspectos que estão relatados no contexto da Constituição aqui, ó, tá? Aí eu venho, ó. Embora tenha prometido liberdade e igualdade para todos, na prática os direitos humanos continuaram sendo violados. Tá vendo que agora foi o momento em que eu simplesmente trouxe direitos humanos para esse texto aqui? Ou seja, o segundo elemento é exatamente aquele que me coloca na perspectiva temática de direitos humanos. O primeiro fala de uma maneira muito subjetiva. Eu tenho que meio que fazer essa analogia de que não há uma perspectiva de direitos humanos na lógica constitucional. E eu não falei que a Constituição brasileira é signatária da Declaração Universal de Direitos Humanos. Diego, se eu quisesse fazer isso, eu poderia? Claro. Onde eu faria isso? Exatamente ao final onde eu falo e culturais. Eu passaria uma vírgula ou um ponto e vírgula, porque a situação já está enumerada antes, ó, políticos, sociais, econômicos e culturais. Eu passaria um ponto e vírgula, desculpa, errando pra caramba hoje. E diria assim, para quem vai ler, ó, preceitos condicionados pela aceitação integral dos pressupostos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ponto. Tá vendo como dá para a gente conectar qualquer coisa dentro dessa perspectiva? E aí, Diego, se você fizesse isso, qual era a repercussão na continuidade do seu texto? A repercussão é exatamente sobre essa lógica do embora aqui, ó. Embora tenha prometido liberdade e igualdade para todos na prática, os direitos humanos continuaram sendo violados, especialmente para grupos marginalizados. Agora, olha o efeito que isso vai causar no meu texto quando ele aparecer. Veja a junção e como eu vou ativar direitos humanos do próximo tópico. Olha só. Lembra da perspectiva que eu criei? Ó? Incluindo direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. Certo? Quando eu falo a principal legislação, ela estabelece os direitos fundamentais dos cidadãos, incluindo direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. Certo? Ó. Aderindo. Eu posso fazer aderindo, aceitando. Vamos colocar aceitando? Ou comungando também. Ó. Olha como as palavras fazem diferença quando vocês estão escrevendo, pessoal. Se eu colocar comungando, uma comum união, né? Uma união comum, eu trago o viés religioso sem querer, né? Mas aí, ó, Diego, dá para usar? Dá, porque a palavra comungar também tem essa conotação, né? Uma união comum. Comungando dos preceitos estabelecidos, não vou usar estabelecidos, porque já tem lá na Constituição, ó, dos preceitos fundamentados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E agora, olha só a diferença, tá? A Constituição é a principal legislação sobre direitos humanos no Brasil. Ela estabelece os direitos fundamentais dos cidadãos, incluindo direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais, comungando dos preceitos fundamentados na Declaração Universal de Direitos Humanos. Beleza. Nesse contexto, a proclamação da República, na condição de fenômeno histórico de relevância para o país, trouxe mudanças significativas no sistema político do Brasil. Embora tenha prometido liberdade e igualdade para todos, na prática, os direitos humanos, olha só, aqui, vocês imaginam o que eu vou colocar aqui no meio? Vocês têm alguma noção do que eu vou colocar aqui no meio? Olha só, inicialmente, subir aqui. Inicialmente, considerados. Tá vendo como eu estou criando um marco temporal da perspectiva dos direitos humanos para meio que consertar a linha temporal que eu fiz lá quando eu comecei com a Constituição, não com a Proclamação da República? Olha só.
aqui inicialmente considerados, continuaram sendo violados, especialmente para grupos marginalizados. Ó, isso ocorre em virtude da capacidade de efetivação do país no cumprimento das leis, pois, apesar dos avanços legais, o Brasil enfrenta desafios significativos relacionados à desigualdade social e econômica. Grande parte da população ainda vive em condições precárias, com acesso limitado a serviços básicos como saúde, educação e moradia. Vocês viram como antes o que eu tinha era só uma aproximação das ideias por conta dos núcleos temáticos que as frases que estavam ali separadas me forneciam. Só que a depender de como eu escolho o caminho, o trajeto do meu texto, eu me dou mais trabalho ou não. Então, quanto mais lógico for a aproximação, lógica for a aproximação das ideias que você está fazendo, melhor vai ser a tomada de posição na hora de linkar as informações. Como eu quebrei o aspecto temporal ali em cima, eu estou tentando consertar aqui embaixo. Mas olha como a gente já tem um fluxo de raciocínio já que pode ser aceito por quem está corrigindo a redação. Vejam bem, a Constituição é a principal legislação sobre direitos humanos no Brasil. Ela estabelece os direitos fundamentais dos cidadãos, incluindo direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais, comungando dos preceitos fundamentados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nesse contexto, a proclamação da República, na condição de fenômeno histórico de relevância para o país, trouxe mudanças significativas no sistema político do Brasil. Embora tenha prometido liberdade e igualdade para todos, na prática, os direitos humanos, aqui inicialmente considerados, continuaram sendo violados, especialmente para grupos marginalizados. Está vendo como o fato de eu falar de grupos marginalizados vai casar com a ideia de saúde, educação e moradia aqui embaixo? Vamos continuar. Continuaram sendo violados, especialmente para grupos marginalizados. Isso ocorre em virtude da capacidade de efetivação do país no cumprimento das leis. Agora, olha só, eu falo de a virtude da capacidade, isso ocorre em virtude da capacidade de efetivação do país no cumprimento das leis, tá? Prestem bem atenção que isso aqui fica em aberto. Pode perguntar, pessoal. Isso, essa é a informação que já estava na frase antes, entende? Eu não mexi nela ainda, isso é da frase original, especialmente para grupos marginalizados, entendeu? Mas Kaline ia perguntar também, manda ver, Kaline. Foi Kaline que perguntou? Não, 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 né? Ah, beleza, vamos lá então. Então, ó, isso aqui estava na frase original, certo? Agora olha a sequência. Isso ocorre em virtude da capacidade de efetivação do país no cumprimento das leis. Pois, apesar dos avanços legais, você sabe por que essa adversidade é importante aqui nessa sequência? Outra pergunta. Vocês viram que o pois não existia, eu coloquei o pois aqui, e ele indiferentemente não prejudicou a continuidade do texto. Por que isso aconteceu? Quem sabe dizer o porquê? Não tinha o pois, tá? Tava só assim, ó. Apesar dos avanços legais, o Brasil enfrenta desafios significativos relacionados à desigualdade social. É simplesmente porque quando eu coloco o pois, depois de uma informação que eu coloquei antes, eu estou criando uma relação de explicação entre essa parte aqui, ó, o Brasil enfrenta desafios significativos, e a parte que eu coloquei antes. Isso ocorre em virtude da capacidade de efetivação do país no cumprimento das leis. Aí eu explico isso. Por isso que a informação do meio acessível ela pode ficar entre vírgulas naturalmente, porque ela é só mais uma informação que apareceu aqui, tá? Relacionadas à desigualdade social e econômica. Aí grande parte da população ainda vive em condições precárias, com acesso limitado a serviços básicos como saúde, educação e moradia. E aí vem a resposta à sua pergunta, viu, Sara? Preste bem atenção que aqui quando a gente fala, né, com relação ao pessoal que não tem acesso a serviços básicos como saúde, educação e moradia, eu só estou considerando quais aspectos específicos da lógica dos direitos humanos. O aspecto social e econômico. Exatamente. Eu ainda não tenho uma abordagem dos outros aspectos, por exemplo, o aspecto cultural, o aspecto da divergência política, o aspecto da divergência com relação a âmbitos civis. Essas coisas todas podem entrar na sequência dessa informação.
Aí vem a grande questão. Olha só, isso está muito extenso. Em qual parte da redação vocês acham que eu conseguiria trabalhar isso? Introdução, desenvolvimento ou conclusão? Então, se eu for trabalhar isso na introdução, a maioria das informações que eu estou colocando aqui não seriam detalhadas, hein? Não teria um vínculo tão efetivo. Se eu vou trabalhar no argumento, aí admite-se a ideia da especificidade, tá? Ou seja, tem que ser mais específico em cada informação que eu estou ministrando. Não sei se vocês perceberam, mas para que isso aqui funcione como argumento, eu preciso fazer uma pequena alteração na primeira frase desse bloco. Que informação eu deveria acrescentar? Porque da maneira como está, realmente eu posso iniciar o aspecto introdutório. Para que isso figure como argumentação, eu deveria colocar ali em cima a perspectiva de opinião. Lembra que a dissertação é argumentativa? Ou seja, toda vez que você pega o parágrafo de argumentação, você tem que nortear o corretor para aquilo que você vai defender. Se eu perguntar a vocês, o que é que eu estou defendendo nesse parágrafo? Onde está a minha opinião? Tá, essa eu vou ajudar. Minha opinião está aqui, ó. Quando eu faço embora tenha prometido liberdade e igualdade para todos, na prática os direitos humanos aqui, né, continuaram sendo violados. Esse é o original, né, o texto original. Especialmente para grupos marginalizados. Isso é a lógica original, tá? Inicial, eu não mexi nisso. Eu só acrescentei isso aqui, ó. Aqui inicialmente considerados. Tá? Bom, eu preciso ativar essa lógica argumentativa aqui em cima nessa frase. E aí entra a questão. Muitos alunos, quando estão tentando conectar as informações, eles simplesmente esquecem que fizeram uma afirmação numa frase e aí essa frase fica solta. Tá? Perceba que quando eu falo aqui embaixo, que é a minha opinião especificamente, né, está dentro dessa lógica de prometer algo e na prática não cumprir por causa da violação, eu vou ter que trabalhar essa ideia aqui com relação à Constituição. Entende? Então, como eu trago essa ideia para cima, sem de fato repeti-la, porque ela já apareceu aqui no meio, como eu trabalho essa ideia aqui em cima? A Constituição é a principal legislação sobre direitos humanos no Brasil. Entenda, o meu viés aqui, o meu critério lá em cima é de afirmação. Então, como eu afirmo, sem prejudicar essa informação que está aqui, porque ela tem a conexão com a de baixo. Tá, se ninguém falar, eu falei. A Constituição, vírgula. Olha de novo o termo explicativo, ó, tá? A Constituição, na tentativa de formular o parâmetro da cidadania plena. Cadê? No país, vírgula. Agora analisem. Na tentativa de formular o parâmetro da cidadania plena no país, isso aqui é porque o Word ele não reconhece esse tipo de estrutura de frase, tá, pessoal? A Constituição, na tentativa de formular o parâmetro da cidadania plena no país, é a principal legislação sobre direitos humanos no Brasil. Entenda, a Constituição, por que eu usei a ideia de tentativa de formular o parâmetro da cidadania plena? Porque aqui embaixo eu estou dizendo o seguinte, ó, olha aqui. Embora tenha prometido liberdade e igualdade para todos na prática, os direitos humanos
continuaram sendo violados. Ou seja, eu tenho a Proclamação da República, que promete algo, liberdade e igualdade para todos. Tenho a Constituição, que tenta formular o parâmetro da cidadania plena no país. E aí eu tenho a continuidade. Agora veja a leitura considerando essas novas informações. Olha só. A Constituição, na tentativa de formular o parâmetro da cidadania plena no país, é a principal legislação sobre direitos humanos do Brasil. Ela estabelece os direitos fundamentais dos cidadãos, incluindo direitos civis, cidadania, cidadão, tá vendo? Políticos, sociais, econômicos e culturais, comungando dos preceitos fundamentados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nesse contexto, a Proclamação da República, na condição de fenômeno histórico de relevância para o país, trouxe mudanças significativas no sistema político do Brasil. Embora tenha prometido liberdade e igualdade para todos, na prática, os direitos humanos aqui inicialmente considerados continuaram sendo violados, especialmente para grupos marginalizados. Isso ocorre em virtude da capacidade de efetivação do país no cumprimento das leis. Pois, apesar dos avanços legais, o Brasil enfrenta desafios significativos relacionados à desigualdade social e econômica. Grande parte da população ainda vive em condições precárias, com acesso limitado a serviços básicos como saúde, educação e moradia. Agora vem a minha pergunta para fechar essa lógica de raciocínio. Qual é a continuidade natural desse parágrafo? Qual é a ideia que deve ser continuada na sequência dessa redação? Porque tem várias ideias colocadas em sequência aqui. Mas, naturalmente falando, qual é aquela que merece ser continuada na visão de um próximo parágrafo? Se vocês acertarem essa, a aula acaba. Tem dois núcleos aí que merecem ser continuados. Quais são esses núcleos? Poxa, doido para tirar essa parte preta aqui, tô travado nela, mas tudo bem. Tranquilo. Já. Estilos, onde é que você tá vendo estilos aqui? Ah, tô vendo aqui, tô vendo aqui. Normal. Tá vendo? Muito obrigado. Tá, então vamos. Eu tenho dois núcleos aqui que merecem ser continuados, porque naturalmente eles são sequenciadores. Quais? Tá, eu vou ajudar mais uma vez, hein? Mas na correção das redações de vocês eu vou cobrar. Vamos lá. Ó. Isso aqui, pessoal, que Sara percebeu, grupos marginalizados, e isso aqui, ó. Exatamente isso aqui, ó. Não sei se vocês perceberam, mas isso é a continuidade natural para um próximo parágrafo. Por quê? Dentro do princípio histórico, eu falei sobre Constituição, falei sobre Proclamação da República. Dentro do parâmetro dos direitos humanos, a gente fala sobre a Declaração, a gente fala sobre liberdade e igualdade para todos, a gente fala sobre cidadania plena, a gente fala sobre todas as características de direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. E aí a gente chega no impasse. Qual é o impasse? A questão de que, mesmo com todo esse cenário que a gente viu, há uma situação que não é aquela adequada para a concretização dos direitos humanos no Brasil. Então, quando eu tenho grupos marginalizados e quando eu tenho parte da população vivendo em condições precárias, com acesso limitado a serviços básicos como saúde, educação e moradia, eu preciso, numa sequência natural de texto, continuar essas informações, linkando a perspectiva de desigualdade, de não garantia dos direitos humanos e na atuação inexpressiva do Estado. Manda ver, Sara.
Mas é essa a lógica de continuidade necessária e fundamental para isso aqui. O que é que eu estou tentando dizer para vocês com relação à paráfrase, pessoal? Preste bem atenção no que eu estou falando aqui. A depender de como você aceita a ideia e resolve utilizar essa ideia na sua redação, você cria uma expectativa no corretor. A expectativa que foi criada aqui, da maneira como esse parágrafo foi organizado, é que, naturalmente, a continuidade dele seria um desenvolvimento mais amplo, vinculando a questão dos direitos humanos, vinculando a atuação do Estado brasileiro e vinculando a situação das pessoas marginalizadas e da população que não tem essas assistências aqui. Ou seja, naturalmente falando, eu vou esperar a problematização dessas ideias para que na minha conclusão eu resolva exatamente a falha que vai ser demonstrada no próximo parágrafo, que é a falha de atuação administrativa do Estado brasileiro. Isso fica claro para vocês? Vocês compreenderam essa sequência? Beleza, Sara. Francisco, tranquilo. Camila também. Kaline e Elaine, vocês entendem? Ah, Kaline, beleza. Eu colocarei a questão das leis depois. É possível, é possível. Tá, é possível colocar isso. Sim, não, com certeza. Olha só. Preste bem atenção no que foi exposto em sequência. Veja só os núcleos. Não considere a amarração de frases, beleza? Vamos lá. Só os substantivos que definem a linha de raciocínio. Constituição. Quando eu falo em Constituição, qual é o parâmetro que eu trago de sentido? Normatividade, certo? Aí eu tenho depois parâmetro. Parâmetro é um desmembramento de Constituição. Constituição, normatividade, parâmetro normativo. Então, a norma, ela necessariamente fala sobre atuação. Então, estou falando de cidadania plena no país. O que seria uma cidadania plena no país? É com aquela cidadania em que todos os direitos são respeitados. Beleza? Aí eu venho. Direitos humanos, naturalmente, que são os parâmetros globais. Aí eu venho para direitos fundamentais, ou seja, se são direitos fundamentais, está na base do Estado brasileiro. Então, qualquer cidadão brasileiro, para ser considerado um cidadão respeitado nesses critérios, seus direitos fundamentais têm que ser respeitados. Tá? Eu venho só na sequência, desmembramento. Trago proclamação da República. Por que proclamação da República? Porque muda o viés político, ou seja, mudar o viés político de uma sociedade é mudar o entendimento dessa sociedade. Eu saio de uma sociedade escravocrata, entro na perspectiva do império e tudo mais, e entro agora aqui na lógica da república, onde os direitos e as garantias estão sendo prevalecidos, né? Estão prevalecendo. E aí eu venho para exatamente essa perspectiva do sistema político no Brasil. Saio da lógica política e coloco as bases do Estado, liberdade e igualdade. Veja bem, olha como naturalmente as coisas se encaixam. Se eu falo em liberdade e igualdade, esse é um parâmetro norteador, então é como se fosse a síntese de tudo que eu disse antes. Se eu estou pensando na lógica de um Estado político que tenha a base, ou enquanto base, os direitos humanos, ele deve nortear a liberdade e a igualdade, certo? Isso é um critério político estabelecido na Proclamação da República. Agora venham. Continuaram sendo violados. Olha a ideia da violação, tá? A palavra que vai dar a continuidade a esse texto é exatamente essa. Aqui, ó. Se eu vou continuar, né? Eu faço. Por conseguinte, faltou um ali. Por conseguinte, a violação sistemática dos direitos estabelecidos em lei, aqui, ó, configura um Estado ou um país em estado de anomia. Entende por que eu coloquei a palavra anomia?
Já dá para perceber? Quem fala sobre estado de anomia? Durkheim fala sobre isso, hein? Ó, por conseguinte, a violação sistemática dos direitos estabelecidos em lei configura um país em estado de anomia. Olha só. Tá vendo que eu falei de grupos marginalizados? Tá vendo que eu falei de condições precárias, com acesso limitado a serviços básicos como saúde, educação e moradia? Quais são os núcleos que eu vou trabalhar? Marginalização e precarização. Olha só. Nesse sentido, vírgula, a marginalização. Deixa eu só dar um espacinho aqui rapidinho. Nesse sentido, a marginalização e precariedade das condições sociais do cidadão brasileiro atestam o distanciamento do caráter fundamental de nossa sociedade. Bom, só para deixar clara essa sequência aqui com vocês, tá? Veja como foi a continuidade. Por conseguinte. Por que eu estou falando de conseguinte? Porque eu falo que há grupos marginalizados, uma realidade diferente daquela que foi pensada lá em cima, tanto no contexto histórico, quanto no contexto legal, ou no contexto de posicionamento do Brasil com relação ao mundo na Declaração Universal de Direitos Humanos. Aí eu falo por conseguinte porque é uma consequência natural, né? Por conseguinte, a violação sistemática dos direitos estabelecidos em lei configura um país em estado de anomia. Nesse sentido, a marginalização e a precariedade das condições sociais do cidadão brasileiro atestam o distanciamento do caráter fundamental da nossa sociedade. Isso aqui que eu fiz em cima é aquela questão do argumento, ou seja, a afirmação. Agora viriam as comprovações. Como é que eu comprovaria isso? Eu poderia citar o Durkheim aqui na condição de anomia do Estado e tudo mais, ou no comprometimento do organismo social e tudo mais, mas eu não posso esquecer de mostrar qual é o grau dessa marginalização e qual é o grau dessa precarização das condições do cidadão brasileiro. Como é que eu faria isso? Quando eu falo em marginalização, eu falo de grupos que são discriminados no cenário nacional, que sejam por relação à etnia, sejam por relação a regionalismo, alguma coisa desse tipo. Aí eu estou balançando a perspectiva da marginalização, estou trazendo isso para a gente. A discriminação como lógica da marginalização. Quando eu falo em precariedade, eu posso falar nas condições de saúde, educação, moradia. Eu posso falar, por exemplo, a exemplo da situação de moradia precária no país, na perspectiva de que o Estado não consegue garantir a moradia, um direito constitucional, em plenitude para todo cidadão brasileiro. Está vendo como eu vou desmembrar nesse parágrafo tudo aquilo que se refere à marginalização relacionada à discriminação e à precarização relacionada à questão do não atendimento das necessidades básicas e os direitos fundamentais do indivíduo? Dá para entender essa sequência de continuidade? Ou seja, esse aqui é um parágrafo onde eu vou mostrar a consequência dentro da vida atual do cidadão brasileiro, entende? Ou seja, é como se fosse um reflexo daquilo que saiu errado lá na configuração do Estado que eu mostrei no parágrafo anterior. Por que eu vou fazer isso no parágrafo sequencial? Porque quando eu for resolver isso lá na conclusão, eu vou ter que resolver os problemas que eu vou mostrar na atualidade, ou seja, essa questão da marginalização, da precariedade, ou seja, o que é que eu vou cobrar do Estado brasileiro? Eu vou cobrar ações mais efetivas, tanto no combate à discriminação, que isola, segrega cidadãos brasileiros, quanto ações mais estratégicas no sentido de oportunizar, né, a concretização dos direitos fundamentais de cada cidadão, seja em vários aspectos, né, na educação, na alimentação, na moradia, no lazer. Essa vai ser a conclusão. Como é que se faz isso? Isso se faz com uma medida estratégica, uma cobrança, uma fiscalização do Ministério Público, né, para a concretização da lei por meio do Estado, do Poder Executivo. Não sei se fica claro isso, Elaine, essa junção e essa continuidade do parágrafo, tá? Por que que isso foi naturalmente a continuidade? Porque pensando na redação do Enem,
Quando você pensa numa intervenção, você não vai pensar na intervenção para o momento passado que a gente falou ali, né? Do estabelecimento dos parâmetros sociais, da lógica constitucional, do que a proclamação da República pregava, liberdade e igualdade. A gente vai pensar numa intervenção para aquilo que a gente vai mostrar aqui agora, nesse parágrafo, como continuidade da realidade precária, né? A gente vai analisar isso. Então, a gente teria um tema específico mostrando por que os direitos humanos no Brasil não são concretizados. É uma falha típica do Estado brasileiro porque ele não consegue nem combater a realidade de marginalização, muito menos a realidade de precariedade. Ficou claro isso? Exato. É isso que eu vou cobrar na redação de vocês quando eu estiver lendo, tá? Nas redações. Porque se você enxergar isso com clareza, você vai saber, caramba, eu estou fazendo uma frase que não está conectada nessa sequência de informações que eu estou criando. Se isso ficar claro, nossa, vocês não sabem as possibilidades que vocês têm de encaixe e repertório. Eu já estou vendo vocês trabalhando muito bem com o entendimento de sequência de planejamento que vocês estão estabelecendo. Imagina entendendo essa sequência semântica aqui na paráfrase das informações. Nossa, o negócio vai voar. E queria aproveitar para dar os parabéns aí ao que vocês estão fazendo, a lógica de vocês de ter. Vocês entenderam a perspectiva que a gente veio trabalhando agora, todo mundo mantendo a unidade semântica em cada parágrafo, porém, daqui para frente, é só para frente, e eu vou cobrar essa lógica de junção aqui argumentativa por meio da paráfrase das ideias. Toda vez que você levar um repertório para sua redação, eu quero ver como você organiza as informações que esse repertório traz. Beleza? Preparem-se para a gente fazer já essa análise na próxima redação. Valeu pela paciência de todos. Essa aula durou até um pouquinho mais, mas está tudo bem. Acho que vai dar para mandar esse vídeo. Valeu, pessoal. Muito obrigado.